Pois é, meu irmão, a novela tem capítulo novo. Olha só o que está acontecendo. O Trump analisou uma pesquisa, encomendou uma pesquisa que envolve Bolsonaro, Lula, Moraes e Elon Musk. A matéria é do Paulo Capelli, do Metrópolis. E segundo Paulo Capelli, o Trump costuma fazer esse tipo de pesquisa quando ele vai ter que tomar uma decisão muito drástica sobre algum assunto. Qual será a decisão que o Trump tomará contra o Brasil, no qual ele mandou fazer uma pesquisa meio que eleitoral no Brasil? Rapaz, o bicho tá pegando e a gente vai analisar tudo isso aqui, tá? Esse é o primeiro tema do nosso editorial do dia. Outro ponto que tá fervilhando, pegando fogo, é as relações de Cuba e a exploração de trabalho escravo. Pois é, meu amigo. O Marco Rubio é descendente de cubanos e ele tem um olhar em especial para Cuba. E aí, novos documentos que foram entregues pelo Elon Musk, através do Dodge, ao Marco Rubio, mostram a exploração por parte do governo de trabalho escravo de médicos cubanos. E aí, muitos governos, países e políticos podem ser denunciados na ONU junto com o governo cubano. Qual país será que aplicou essa história do mais médicos cubanos, hein? Será que esses políticos que governavam o país na época podem ser condenados? Vamos falar sobre isso? Tá muita coisa importante nesse editorial que você já viu. Outro ponto também. O Deltan Dallagnol levanta questionamentos sobre, a competência do Flávio Dino para o julgamento do Bolsonaro. Então o Partido Novo, começa a levantar bandeiras aí para questionar o Flávio Dino na sua possibilidade de votação contra o projeto do suposto golpe do Bolsonaro. Outro ponto também é que a pesquisa que o Trump fez está sendo realizada aqui no Brasil também. E cá entre nós, o Lula não ganha nem para síndico de condomínio mais. Outro ponto também é uma reviravolta. Pois é, o Cleitinho Azevedo pode acabar saindo do Senado. E para um partido que ganhou muita repercussão na eleição de São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o Cleitinho Azevedo, o Pablo Marçal e os rumos da política que poderão tomar agora em 2026, que está cada vez mais, vamos dizer assim, mais nebulosa. Ninguém sabe nada do que pode acontecer na política. Essa é a verdade, tá bom? Mas vem comigo, vamos entender o que está acontecendo. Bora pra cima. Só não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o canal. Dá uma força aí pra gente. Curta, compartilha, tá? Às vezes você não tá recebendo as notificações. Tem muita matéria importante e você não tá recebendo as notificações. E também, para você que não visitou a nossa biblioteca digital, vai lá. Conheça a nossa biblioteca digital. Tenho certeza que você vai gostar dos livros que estão disponíveis aí. E eu recomendo para você que gosta de dinheiro, mas gosta de manter sua espiritualidade também, gosta de alinhar a sua fé, o propósito e o sucesso financeiro, recomendo para você Espiritualidade e Prosperidade. Você faz o download do livro e faz o pagamento via Pix aí, beleza? Vamos começar entendendo, o tamanho do buraco que o Brasil está se enfiando com o Homem Laranja, com o Donald Trump. Cara, olha essa matéria do Paulo Capelli. Eu coloquei até em tela cheia para você prestar atenção. Trump analisa pesquisa sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk. Saiba os dados da pesquisa interna feita no Brasil e analisada pela equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Caramba, essa aqui pegou muita gente de surpresa, Porque assim, não se imaginava que esse tipo de pesquisa seria liberada agora. E eu vou te falar qual é uma aposta da oposição aqui. Vem cá. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atuou na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política no Brasil. Essa pesquisa já está circulando lá na Casa Branca, Ela tem um foco na percepção de que os brasileiros, na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos. Sobre o Lula e o Bolsonaro nas próximas eleições. E aí o resultado da eleição é óbvio. O Bolsonaro bate balãozinho
com o Lula. Ou seja, Bolsonaro tem uma popularidade muito maior do que Lula, segundo a pesquisa da Casa Branca, apesar da diferença não ser tão grande assim. Outro ponto é que o Trump quer uma pessoa alinhada a ele para governar o Brasil, é óbvio. E aí ele analisou a possibilidade e o poder de transferência de votos do Bolsonaro para os seus aliados. Mas aí a aposta do Donald Trump não é o Tarcísio de Freitas, é o Eduardo Bolsonaro. E a pesquisa revelou que o Eduardo Bolsonaro venceria o Lula, ou seja, o Bolsonaro tem o poder de transferência de votos em relação ao Lula, né? Ou seja, teria o poder de trazer a vitória para o Eduardo Bolsonaro. E aí, óbvio que vai entrar Milei nessa história, vai entrar mais gente para ajudar o Eduardo Bolsonaro. E aí, o impacto, né, do Brasil, quem o brasileiro apoia mais? O Elon Musk e as redes sociais ou o Alexandre de Moraes? Essa eu não vou nem cobrar, mas eu vou dar a pesquisa de graça pro Trump. Você apoia o Musk ou Moraes? Deixa no comentário só pra gente saber. O resultado foi esse, que o brasileiro tem muito mais a percepção que o Musk tem mais a oferecer pro Brasil do que o próprio ministro Alexandre de Moraes. Tá, mas cá entre nós, o que muda aqui nessa regra? Olha só, Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado mostra que o Bolsonaro venceria o Lula por 43% a 40%, né? Uma diferença não tão grande na pesquisa do Trump aqui. Agora, um ponto que chamou a atenção, o que seria, né? Vamos dizer assim, o que seria esse posicionamento estratégico? Só sobre o Moraes e Musk, né? Trump de olho no atrito entre Musk e Moraes. O mapeamento apontou que Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Elon Musk, por sua vez, foi rejeitado por 38% dos entrevistados. Ou seja, o Alexandre de Moraes tem uma rejeição, né, muito maior, né, muito maior do que o Elon Musk. O Alexandre de Moraes é muito mais rejeitado. E o levantamento interno ainda apontou que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. Tá, essa pesquisa foi feita há cerca de um mês. Se fizesse hoje, os números seriam muito maiores, tá? Há um mês atrás para agora, o Trump perceberia que a rejeição do Lula já bateu 47 pontos ou mais, tá? Então, muito maior. O que é a história aqui, tá? Isso aqui é de bastidor, isso não é oficial, é de bastidor. O que está circulando aqui? É o seguinte, na visão da galera aqui, da base, da oposição, o Trump está fazendo análise do seguinte: se houver uma condenação do Bolsonaro, qual seria a postura do Donald Trump? Partir com toda a artilharia contra Alexandre de Moraes, contra a soberania do judiciário brasileiro, impondo sanções e tornar a vida dos ministros do Supremo um inferno, com sanções econômicas e muito mais, ou apostar no regresso do Eduardo Bolsonaro para concorrer como candidato com o apoio do Musk e do Trump, sem entrar no atrito e na discussão do Bolsonaro. Por quê? Porque se o Eduardo Bolsonaro vem e o Bolsonaro tem poder de transferência de votos para o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro se torna presidente do Brasil, o Eduardo Bolsonaro dá anistia para o seu próprio pai, né? Ele dá o perdão presidencial ao seu próprio pai, e aí o Eduardo Bolsonaro volta com a pressão total. Então, a análise que se tem aqui é que o Trump está analisando de forma estratégica se ele teria aceitação do povo brasileiro para colocar o Eduardo Bolsonaro sem entrar num atrito direto e ser classificado como interferência externa em outro país, né, usando o Eduardo Bolsonaro, ou se o Eduardo Bolsonaro não tem chance, né, ele não aposta em Tarcísio, o Donald Trump já deu a entender isso. Se o Eduardo Bolsonaro não tem chance, se ele apostaria aqui, talvez numa medida mais drástica, invadir a soberania do Brasil, pressionando a Suprema Corte Brasileira. Pois é, a estratégia dá para ser tomada. Entenderam, né? A regra do jogo aqui. Vamos lá, Ivan Kleber aqui.
Tá bom? Isso, tá? Só lembrando a vocês que não é nada oficial, é especulação, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês de bastidor. São diálogos que falam o que poderia estar sendo armado pelo Donald Trump. E eu vejo com muita sensatez e lucidez. Pode ser que o Donald Trump esteja querendo fazer isso mesmo. Vamos lá, matéria do Ivan Kleber. Cuba, tá? Estados Unidos versus Cuba. Abre aspas. Olha o que o Marco Rubio, né, inimigo declarado dos ditadores cubanos, disse. É uma prática atroz. O secretário de Estado, Marco Rubio, denunciou o regime cubano por explorar seu pessoal médico no exterior e afirma que a Casa Branca tomará medidas para pôr fim a essa situação. Rubio declarou que, em muitas partes do mundo, os médicos cubanos não são pagos, mas sim o governo cubano que é pago. Aqui, né, segundo informações, o Marco Rubio tem informações de países que estão financiando a ditadura cubana com a exploração do trabalho escravo dos médicos. Tá? Os médicos não recebem o seu salário. E vai ser feito um levantamento de todos esses países que dão suporte ao trabalho escravo. Eles sabem que a condição dos médicos é uma condição de trabalho escravo. E todos aqueles governos e sujeitos que apoiaram essa situação podem ser denunciadas no Tribunal Penal Internacional, na ONU, né? E no Tribunal Penal Internacional pela exploração de trabalho escravo para financiar ditaduras comunistas ao redor do mundo. Você percebe que o Marco Rubio está preparando um dossiê gigantesco antes de agir. E aí, tem um país aqui, né, que a gente conhece, que fica bem onde você está, provavelmente, se você não me assiste do exterior, que financiou isso, né, e que gerou muita repercussão. E aí, essas figuras podem ser, inclusive, denunciadas por exploração de trabalho escravo dos médicos cubanos. Pois é, meu irmão. Pelo que deu a entender, o Marco Rubio não tá de brincadeira, não. Vamos lá. Questionamentos sobre a imparcialidade do Flávio Dino. Vocês têm noção que todo mundo que não é, né, literalmente esquerda, agora está tomando uma postura pró-Bolsonaro? O Deltan Dallagnol teve muitas rixas com o bolsonarismo, isso é fato. Mas olha só, Deltan diz que há animosidade pessoal de Dino contra o Bolsonaro. O deputado resgatou publicações com críticas do ministro contra o ex-presidente e compartilhou a declaração. Ou seja, o Deltan Dallagnol fez o levantamento, foi republicado pelo Mário Frias aqui também, fez o levantamento, né, de que o Flávio Dino não pode ser, né, de forma alguma, imparcial para julgar o Bolsonaro. E aí ele escreveu aqui, ó, disparate. Esse é o tipo de sujeito que se diz apto a julgar um claro opositor político na mais alta corte do país. Então, as publicações do Flávio Dino, né, em 2014. Esse disparate chamado Bolsonaro, há muito tempo, demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito. Então, o PGR e o Supremo farão. Ou seja, em 2014, enquanto o Bolsonaro ainda era deputado, o Flávio Dino já tinha uma animosidade com ele e exigia que o Supremo e a Procuradoria-Geral da República calassem o Bolsonaro. Isso desde 2014. 2020, 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro falando que ganhou. Qual vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no país, né? Isso em 2020. Vamos lá. 2018, uma publicação também. Fui deputado federal, posso afirmar que Bolsonaro era um parlamentar medíocre, fraco, omisso. Fui relator de leis importantes para a segurança pública e combate ao crime. Bolsonaro nunca participou, nunca trouxe alguma proposta, não tem a mínima condição de dirigir o Brasil. O Flávio Dino, a gente sabe tanto que a segurança no Brasil tá boa, graças às leis que vocês fizeram, né? Vamos lá, publicação do Flávio Dino aqui também, não tem a data essa aqui. A ditadura militar editou o ato institucional número 2, né? Essa é a inspiração de Bolsonaro e seus asseclas para liquidar a independência do judiciário, ampliar o STF para amordaçá-lo, né? O projeto que tinha para ampliar o STF colocando mais pessoas.
Flávio Dino, em 22, época de eleição. Quem começou o debate com absurdas agressões pessoais? Bolsonaro. Quem plantou candidatos laranjas para tumultuar o embate? Bolsonaro. Quem ameaça a democracia e o presidente da Justiça Eleitoral? Bolsonaro. De quem o Brasil deve se livrar no domingo? Alguma dúvida? Alguma dúvida que o Flávio Dino quer se livrar do Bolsonaro? Se tem, eu não sei, né? Bolsonaro já agrediu o Bonner, a imprensa, o Supremo, o TSE e o mais grave, agride a verdade em cada frase que consegue perpetrar. Outra aqui, ó. Um absurdo completo que o bolsonarismo cogite em dar indulto para o criminoso Roberto Jefferson, que acaba de agredir a ministra Carmen Lúcia, do STF, e todas as mulheres. Mais um indulto inconstitucional, como daquele outro deputado criminoso protegido por Bolsonaro. Lula venceu o debate, mostrou que fez muitas obras, Bolsonaro nenhuma, que aumentou o salário mínimo e Bolsonaro não, e Lula falou de meio ambiente, Amazônia, papel do Brasil no mundo, restarão ao Bolsonaro ficções de suas facções. E aqui vai, né? Eu não vou ler todas, não, mas dá para vocês entenderem aqui como o Flávio Dino é imparcial. É óbvio que não é totalmente imparcial, eu não posso dizer o contrário. Não posso mesmo. Pois é, mas vamos continuar aqui, pessoal. Matéria do Poder 360. Se o Trump está interessado em fazer pesquisa para saber qual é a percepção do povo em relação ao Lula, é só fazer agora. 57% dos brasileiros acham que Lula não seria um bom presidente para 2026. A pesquisa IPESC, divulgada nesta quinta-feira, testou nomes de 10 políticos. Para 77%, Pablo Marçal não seria um bom chefe de executivo. O mais rejeitado é o Pablo Marçal, segundo essa pesquisa aqui. Mas o Lula, 57% dos brasileiros já não querem saber do Lula mais. Ou seja, não quer papo com o Lula mais. Então, assim, hoje, eu garanto para vocês, o Lula perde em todos os cenários para todos os políticos. Coloca Pablo Marçal e Lula na disputa. Marçal ganha do Lula. Coloca um cachorro caramelo e o Lula. O caramelo ganha. O Lula tem uma rejeição impactante. E daqui até 2026, a tendência é essa rejeição a aumentar. Então, o que eles vão tentar fazer? Colocar alguém blindado. Você já viu que já levantaram e já cogitaram a hipótese do Flávio Dino ser o candidato. Vamos lá, pessoal, matéria do Metrópolis. O partido do Marçal aposta em Cleitinho para o governo de Minas Gerais. A grande verdade, né, é que o Cleitinho já está sendo disputado por várias siglas que querem vê-lo como candidato a governador. E é bem provável que venha com o apoio do Romeu Zema para o governo de Minas Gerais e com o apoio do Bolsonaro. Ninguém vai segurar o Cleitinho em 2026. Tá? Eu duvido muito que alguém vá derrubar essa sigla aí do Cleitinho. Duvido muito. Quem? O Pacheco ganhar do Cleitinho? Difícil. E enquanto isso, né, é impressionante, mas Pablo Marçal é denunciado pelo Ministério Público por expor pessoas ao perigo em montanha de 2.400 metros. Pois é, o Pablo Marçal tinha um evento onde ele chamou as pessoas, todos maiores, adultos, responsáveis, para participar de um evento, né, numa montanha. O que eu, particularmente, acho tosco pra caramba. Eu não faria isso nunca. Tá, eu vou deixar muito claro para vocês. Eu vou acompanhar um coach lá na floresta para me aprender que eu não faria isso. Tá, para. Tá? E aí o que acontece? Veio uma tempestade, eles se perderam, tiveram que helicópteros fazer o resgate deles. Então, o Ministério Público entende que a culpa é toda do Pablo Marçal e que o Pablo Marçal, né, expôs a vida de pessoas ao perigo iminente. Né? E provavelmente o Pablo Marçal será multado em virtude disso, né, desse evento que aconteceu em 2022. Quando aconteceu esse evento, tá? Foi um evento com empresários no dia 4 e 5 de janeiro. Eu, de forma alguma, eu seguiria. Eu não deixo a minha família para ir atrás de homem. Pode ter certeza disso, tá? Então, eu não teria o menor risco. Agora, falar que o Marçal foi o responsável pelo risco, os caras sabiam para onde iam, os caras sabiam o que aconteceria. É mais ou menos, você fala, não, vamos juntar todo mundo aqui e vamos fazer aí uma pescaria. Não, a canoa virou. Não, a culpa é do cara que chamou para pescar. Tá de sacanagem, né? Então, assim, é patético, tem hora, né? Há alguns posicionamentos aí que a gente sabe que o posicionamento é por causa da repercussão, é por causa de, em especial,
por causa de posicionamento político, porque qualquer outro, se fosse o Lula num evento como esse, não expôs ninguém a perigo, né? Vamos lá. Vamos lá. Matéria do Metrópolis. Confiança do comércio cai para o menor nível em 4 anos. Os comerciantes estão revoltados com Lula. Lula não ganha nem para síndico de prédio. A confiança do comércio no Brasil recuou em março desse ano para o menor nível desde 2021. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a confiança do comércio volta a cair em março, encerrando o primeiro trimestre em queda, com níveis próximos ao observado na pandemia. O resultado negativo continua sendo disseminado entre as principais atividades e horizontes temporais pesquisados, né? Ou seja, a confiança do comércio volta a cair em março, encerrando o primeiro trimestre em greves com níveis próximos ao alarmante. Ou seja, cara, ninguém mais confia nesse governo, ninguém mais tem credibilidade nesse governo. E aí, cá entre nós, né? Para Eduardo Bolsonaro, para Tarcísio, para Bolsonaro, para Michele Bolsonaro, para qualquer um desses vencer, é assim, tá? É assim. E assim, é perceptível que do ponto de vista da Casa Branca, o melhor aliado para eles seria o Eduardo Bolsonaro, concorrendo, né? Voltando ao primeiro tema lá, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta com mais editorial para vocês. Grande abraço.